E que mais direi? Certamente me faltará o tempo para falar de Gideão. Amém? Versículo de número 40. Deus havia planejado coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Amém? Tome teu assento em nome de Jesus, com reverência à santa palavra de Deus. Nós estamos diante de um contexto que eu quero introduzir, porque pela manhã já falamos alguma coisa a respeito deste personagem chamado Gideão, e como o próprio texto diz, nos faltaria tempo para falar dele e de tantos outros. Porém, ainda há uma palavra viva no meu coração, porque nós falamos que a história de Gideão, ela pode se dividir em 3 partes, que são os capítulos. Os irmãos que estavam pela manhã, me perdoem pela repetição, estou contextualizando para os irmãos que estão aqui. Os 3 capítulos, 6, 7 e 8, de Juízes. O capítulo 6 nós podemos classificar como pré-guerra. O capítulo 7 como o capítulo da guerra. E o capítulo 8 como o pós-guerra. E pela manhã nós falamos a respeito do pré-guerra. O que aconteceu com Gideão? Sua chamada, o significado do seu nome, o seu primeiro desafio. Gideão, que significa destruidor. Ele fazia parte da menor família, da tribo menor. E Deus o chama, nada disso impediu que Deus o chamasse, porque se esse tipo de critério impedisse Deus de chamar alguém, não seria eu o pregador hoje. Talvez você não estaria aqui, porque Deus não olha como o homem vê. Deus chamou Gideão para surpreender o inimigo e mostrou isso ao inimigo. Você sabia que quando Deus tem uma obra em nossa vida, Deus mostra para o inimigo? Deus revela para o inimigo o que ele tem na vida daquele a quem Deus chama. O capítulo 6 encerra com Gideão fazendo uma grande obra, que foi o seu primeiro desafio, que honra o significado do seu nome. Deus disse para Gideão que ele precisaria destruir o altar que seu pai fizera a Baal. Isso lhe trouxe alguns transtornos, que muito em breve foi resolvido. Às vezes o inimigo vai colocar alguns transtornos em nossa vida para nos desanimar assim que nós começamos a fazê-lo, para que nós não demos continuidade. Mas se nós somos perseverantes naquilo que Deus quer, logo se resolve. Nós precisamos entender que o nosso inimigo é um cenógrafo, perito em montar cenários. E o nosso Deus, com o sopro da sua boca, derruba todo o cenário. E o mar que estava revolto, e o barco que estava quase afundando, quando o nosso Deus chega, ele derruba aquele cenário e mostra quem ele é. Gideão precisa derrubar o altar, porque toda reforma espiritual começa com o derrubar de altares. Ao longo da nossa vida, queridos irmãos, nós vamos colecionando ídolos. Nós vamos colecionando ídolos que passam a dominar o nosso dia a dia. Nós vamos colecionando ídolos que nos fazem dependente deles. Baal
significa Senhor. E a influência de Baal era tão grande na vida do povo de Israel, que no livro de Oséias, capítulo 2, versículo 16, diz que naquela época de grande apostasia, o povo de Israel chegava a chamar a Deus de meu Baal. Chegou nesse nível. Quando você se lembra do desafio do profeta Elias no Monte Carmelo, era exatamente para desmistificar o senhorio de Baal. Elias, convoca os 450 profetas de Baal para dizer: vamos ver quem é o Senhor, o Deus de Israel ou Baal. Porque o povo estava confuso com toda aquela mistura, com toda aquela miscigenação de crenças. E hoje não é diferente. Parece que a humanidade está tão confusa com tudo. Mas ainda há um povo na terra que vem trazer luz às dúvidas, esclarecimentos às dúvidas e respostas às perguntas dos corações. Nós temos que tomar cuidado com quem é o nosso Senhor, porque Jesus disse que tudo que nos domina se torna nosso Senhor. Eu não tenho altar, eu não tenho ídolo, eu só adoro a Jesus. Se tem alguma coisa que te domina, que não é Ele, é um Senhor na sua vida. E não importa o tamanho disso. Meus irmãos, derrubar o altar que o pai de Gideão fez, provocou um alvoroço. Todavia, Deus mostrou para os seguidores de Baal quem na verdade era Baal. Porque algumas pessoas se levantaram para matar a Gideão, e Deus usa de estratégia. O pai de Gideão diz assim: ora, se Baal está ofendido com o que Gideão fez com o altar dele, Baal que o mate, Baal que peça contas. Isso fez com que os homens, seguidores de Baal, recuassem, concordassem, e acabaram vendo que Baal não era sequer vivo, porque Baal não encontrou Gideão. E eu disse hoje pela manhã, até hoje Baal está procurando Gideão. Mas eu quero falar aqui, vou falar rapidamente, porque o pastor já nos deu um direcionamento. Nós temos ética. Nós não somos igual à igreja de Corinto, que tinha todos os dons, mas não tinha ordem e decência. Não adianta ter todos os dons e fazer tudo de qualquer jeito. A igreja também tem ética. Então fique despreocupado. Em alguns minutos nós já vamos estar encerrando o culto. Mas eu quero falar no capítulo da guerra. O capítulo de número 7. Gideão ouve a voz de Deus e reúne um exército de 32 mil homens. E Gideão reúne esses homens num lugar onde havia uma fonte chamada Arode. Arode significa tremor. Arode significa estremecimento. Remete a medo. Remete a uma expectativa, óbvio. Os midianitas, junto com os amalequitas, junto com os amorreus, somavam um exército de 135 mil. E Gideão reúne da tribo de Manassés, que era a sua, da tribo de Azer, Naphtali, e da tribo de Zebulon, apenas 4 tribos, 32 mil homens. Ora, é muito desproporcional. 32 mil contra 135 mil contra 32 mil, dá o equivalente, é proporcional a 4,5 por 1. Nessa proporção, cada soldado de Israel teria que vencer no mínimo 5 soldados inimigos. Ora, nós sabemos que havia alguns no Antigo Testamento que realmente surpreendiam. Para alguns soldados, lutar contra 4, contra 5 não era nada. Quando nós lemos sobre os valentes de Davi, a Bíblia os chama de valentes de Davi, eu chamo eles de loucos de Davi, ou loucos por Davi, porque esses homens foram tremendos. 37 valentes ele tinha, de todo um exército tinha 37 valentes. Esses homens eram tremendos.
Um dia Davi sentiu sede e disse: eu tenho vontade de tomar água de tal lugar. Esse tal lugar, para chegar até ele, tinha um exército inimigo acampado. Aí teve um desses 37 que se levantou, atravessou o arraial do inimigo, foi pegar água para Davi, foi lutando. Chegou lá, pegou água, voltou lutando e deu água. Aqui, meu rei, toma a água que o senhor tem vontade de beber. Teve outro que desceu numa cova em tempo de neve para matar um leão, que estava intimidando todo mundo lá. É coisa de louco. Coisa de louco. Teve um que lutou a noite toda, que a Bíblia diz que a espada ficou apegada à mão dele. Ele não largou a espada a noite inteira lutando. E quando acabou, ele foi soltar a espada, a mão não abria de tanto tempo que ele lutou. Então, às vezes aqui para enfrentar 5, tinha uns aqui que ia conseguir. Mas de 32 mil não eram todos, obviamente. Eles se ajuntam diante daquela fonte. E na fonte do tremor, na fonte do medo, mas na fonte que sacia, na fonte que vai trazer vida, na fonte que vai trazer vigor. Porque muitas vezes quando nós estamos tremendo de medo, quando nós estamos vivendo numa expectativa e achamos que obviamente 135 mil nós não vamos dar conta, mas aí Deus dá uma estratégia: vai para a fonte, bebe água que as coisas ali vão acontecer. É ali que eu começo a fazer, é ali que eu começo a agir na vida do... Quando Deus levanta alguém para fazer uma grande obra, sempre vai ter uma fonte para ele beber água. Sempre vai ter uma provisão de Deus. Ah, mas eu estou tremendo. É ali mesmo. Desce na fonte do tremor, porque eu sou Deus. Ah, mas ali eles não sabiam que haveria uma escolha. Deus iria selecionar. E você conhece bem essa história. Deus diz assim: Gideão, é muito. Com 32 mil, se vocês vencerem a guerra, vocês vão se glorificar. Com 32 mil, mesmo que seja contra 135, se vocês vencerem a guerra, vocês vão dizer: nós somos bons, hein? Então eu quero que você faça o seguinte, porque eu conheço o coração dos homens, você não. Você faz o seguinte: chama os 32 mil e diz assim: olha, se tiver alguém aqui com medo, pode ir para casa. Ninguém vai recriminar vocês. Estou dando direito de vocês irem para suas casas. Para a surpresa de Gideão, 22 mil se retiraram. 22 mil confessaram estar com medo. Restou 10 mil. Ora, agora aumentou a proporção. 10 mil. Agora cada soldado vai ter que enfrentar pelo menos 14. 13,5. Agora fica mais difícil. Cada um dos 10 mil vão ter que enfrentar pelo menos 14. Porém, Deus olha para os 10 mil e diz assim: não, ainda não. Sobrou 30%, saiu quase 70%. Ficou só 30%, mas é muito ainda. 30% é muito. Eu gosto de trabalhar com o pouco, mas com o pouco que é fiel. Porque daí eu abençoo a fidelidade deles e eu sou glorificado. Reconhecem quem eu sou. Não tem como confundir quem deu a vitória. Outro teste, Gideão. Agora, os medrosos foram embora voluntariamente. Agora é que nós vamos fazer a entrevista para o emprego. Vamos tomar água. Quem, como alguém imprudente, se ajoelhar para lamber a água como um cão, está reprovado. Agora, quem, como alguém prudente, pegar a água e trazer à boca para tomar, está aprovado. Gideão, obviamente, queridos irmãos, tem assim, realmente faz sentido, mas esses homens aí não voltaram, eles não estão com medo, vai passar todo mundo. Vai passar todo mundo. Mas para surpresa de Gideão, 9.700 homens foram reprovados. Na primeira leva saiu 70%, na segunda 97%. Para Deus é assim. Quanto mais parece que está piorando, a glória dele é maior.
Deus, parece que eu estou indo ladeira abaixo, parece que tudo está piorando na minha vida. Parece que depois que eu vim para a igreja, tudo piorou. Eu estava lá no mundo, eu tinha, acontecia, eu fazia, eu era. E agora eu vim para a igreja, eu perdi, não tenho, não sou. Não sei o que está acontecendo. Deixa Deus peneirar, deixa Deus chacoalhar. Deixa Deus fazer do jeito dele. Porque pode perder muita coisa, mas só vai ficar o que é bom. E só vai ficar o que você precisa. Deus não vai tirar nada bom da sua vida. Mas por que parece que piorou? Não é que parece que piorou. É que você estava no escuro e não viu a situação real. Agora você veio para a luz e Deus acendeu e mostrou como era a realidade da tua vida. E agora está dizendo, deixa eu colocar tudo no seu devido lugar. Ora, Deus, lá no capítulo 6, versículo 16, pré-guerra, quando Gideão disse assim, o senhor sabe bem o que está acontecendo? São 135 mil. Aí lá no versículo 16, do capítulo 6, Deus diz assim, mas você vai destruí-los como eles fossem um só homem. Como os 135 mil fossem um só. Gideão então lidera aqueles 300 homens, mas antes de descer ao acampamento dos midianitas, com o seu servo Purá, porque Deus disse assim para Gideão, se você ainda estiver com medo, pega o teu moço, chamado Purá, e desce até o acampamento dos midianitas. Olha o que Deus faz. Se você está com medo do seu inimigo, se aproxime dele. Chega perto dele. Gideão não sabia que Deus já tinha falado com o inimigo, que Deus ia fazer em favor de Gideão. Gideão com medo do inimigo e o inimigo com medo de Gideão. Aí eles descem até o exército, lá o acampamento escondidinho, o moço Purá. E quando eles estão descendo escondido para ver como é que estava, tem 2 soldados midianitas conversando. Aí um disse assim, eu tive um sonho estranho essa noite. Eu vi um pão de cevada. Olha só, olha o que Gideão é, pão de cevada. O mais barato, o mais comum, qualquer um tinha. É isso aí. E o pão de cevada girava no meio do nosso acampamento e derrubou todo o nosso acampamento. Aí, o outro ouvindo isso, midianita, hein? Midianita, com discernimento. Um com revelação e o outro com discernimento. Olha o que Deus faz pelo servo dele. Mas sabe o que é isso? Isso aí é a espada de Gideão. Isso aí quer dizer que o Deus de Gideão entregou os midianitas nas mãos de Gideão. Gideão vai nos ensinar. Olha o que Deus permite Gideão ouvir. Olha o que Deus faz com Gideão. A Bíblia diz que quando Gideão ouviu isso, ele adorou ao Senhor. Ele adorou ao Senhor. Eu não sei se até agora você teve motivo para adorar a Deus nessa noite, mas Ele está te dizendo aqui, o inimigo já sabe o que Deus vai fazer na tua vida, e é inevitável. É inevitável. Lemandori andarraçoe cantoria, andoria lamantori calabachuri andaramas. Aleluia, porque Deus usa o apóstolo Paulo para falar o que aconteceu na vida de Gideão, mas para trazer o meu currículo. Talvez seja o teu também. O meu currículo. 1 Coríntios 1, 27 ao 29. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele.
Aleluia, é isso que Deus vai fazer com você. Eu não sei se você é um pão de cevada, mas Deus vai fazer uma grande obra na sua vida. Deus vai te levantar, porque é isso que Ele faz na vida daquele a quem Ele chama. São só 300. Aí Gideão agora estava encorajado. Agora ele começou a demonstrar um pouquinho de coragem. Ele disse assim, ó: se a gente for em 300 é muito. Vamos dividir em 3 grupos. 3 grupos de 100. Tá bom. Ficou com menos ainda, né? Tá vendo o que Deus faz? Como Deus orienta, instrui os passos de um homem que dá ouvidos àquilo que ele tem para dizer. Porém, Gideão, isso no capítulo 7, é o capítulo da guerra. A guerra ainda não começou. Ele separa os 3 e diz, os 3 grupos, e diz: vocês vão para cá, vocês vão para lá, e nós vamos por aqui. Mas vocês fiquem de olho em mim. Vocês fiquem de olho em mim. O que eu fizer, vocês façam. Olha o que Gideão está dizendo. Olhem para mim e façam o que eu faço. Olha o que é esse líder. Nós temos que ter essa moral. Esse negócio de dizer: não olha para mim não, olha para Jesus, não é bíblico não. Ora, se o mundo não pode ver Jesus em você, não é no teu vizinho que ele vai ver. Se a igreja não pode ver Jesus em mim, ora, não é lá fora que a igreja vai ver Jesus. Tem que ver Jesus em mim. Tem que ver Jesus no pastor, no pregador, no cantor, no obreiro. Tem que ver Jesus, tem que ter moral e dizer: olhem para mim e podem fazer o que eu faço. Sabe esse negócio? Olha, faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Não é de crente não. O crente diz: pode fazer o que eu faço, porque eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei a quem eu estou ouvindo. Sim, a Bíblia diz, Paulo escreve a Tito e diz no capítulo 2, versículo 7: em tudo te dá por exemplo de boas obras. 1 Pedro 5,3: nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, falando a nós pastores, mas servindo de exemplo ao rebanho. Obreiro tem que dar exemplo de boas obras. Pastor tem que servir de exemplo ao rebanho. 1 Timóteo 4,12 diz: mas seu exemplo dos fiéis. Seu exemplo dos fiéis. Olha o nível. Ser exemplo para quem é infiel é fácil. Agora o cara já é fiel e eu tenho que ser exemplo dele. Ser exemplo, nós não podemos nos isentar. Por isso o apóstolo Paulo se levanta em Filipenses 3,17 e diz: sede também meus imitadores, segundo o exemplo que tendes em nós. Gideão faz a parte dele. No entanto, apesar de Gideão liderar pelo exemplo, que é o que ele estava fazendo, os 300 também fizeram a sua parte, corresponderam. Ora, que adianta Gideão ser exemplo, e na hora de olhar, os 300 vão olhar para os 22 mil que foram embora? Infiéis, imprudentes, medrosos. Que adianta Gideão dar todo exemplo, e os 300 na hora da guerra olhar para os 9.700 que foram embora na segunda leva, reprovados? Nós entendemos aqui que os 300 tinham 31.700 opções para olhar, mas escolheram olhar para Gideão. O mundo tem muitas opções para você olhar. O mundo oferece muitas opções, milhares de opções, mas você escolheu estar aqui. Você poderia estar em 1001 outros lugares hoje, mas você escolheu estar aqui. Quando há um escândalo na igreja, quando há um problema na igreja, você não escolhe olhar para o mau exemplo, você olha para os bons exemplos. E diz: eu não me importo com o que estão fazendo, se estão fazendo errado, eu tenho bons exemplos para olhar. Eu tenho bom exemplo para seguir. Ah, mas aquele obreiro fez tal coisa, mas aquele outro não fez.
Ah, mas aquela regente, aquela líder fez isso, mas aquela outra não fez. Escolha quem se espelhar. Olhe para os bons exemplos. Tem. Se você não tem exemplo em casa, tem na igreja. Se você não tem exemplo no teu grupo de amizade, tem no grupo da igreja. Olhe para alguém que está servindo a Deus em fidelidade. Olhe para Deus que tem levantado pessoas para servir de inspiração. Gideão chega com seus 100 homens. Com seus 100. Ele foi com 100, outros, grupo de 100. Ele chega com seus 100 homens até a extremidade do acampamento do inimigo. E a Bíblia diz que era perto da meia-noite. Troca de turno. Os inimigos estavam trocando o turno da vigilância. Enquanto a maioria dormindo, iam ficar ali os vigilantes da noite. E a Bíblia diz, queridos irmãos, que foi naquela hora que Deus interveio, confundiu os midianitas, e Israel obteve uma vitória surpreendente. Eles tocaram as buzinas, levaram cântaros vazios e tochas em sua mão, quebraram os cântaros e começaram a gritar: espada do Senhor e espada de Gideão. E começaram a gritar no meio daquele povo de inimigo, que meio sonolentos e acordando, começaram a ficar desesperados e desorientados. A história diz que os midianitas tinham medo da noite. A história diz que eles tinham medo dos espíritos noturnos. E eles acordam apavorados e começam um matar o outro, porque eles não sabiam quem era. Meio sonâmbulos, meio desorientados. Mas era o trabalhar de Deus, porque para Deus não tem horário. Quando alguém de pé fazendo a obra dele, ele honra. O mundo tem medo da meia-noite. Meia-noite no mundo é treva, meia-noite no mundo é terror, mas para Deus não, porque o Kairos nunca vai estar submetido ao Cronos, a eternidade nunca vai estar submetida aqui. Deus, ele age pelo seu povo, porque foi perto da meia-noite que o anjo passou pelo Egito e matou os primogênitos de Faraó. Levantou e andahai, a suei, a cantória, aleluia. Foi à meia-noite que Boaz acordou e viu que tinha uma mulher aos seus pés. Ele estremeceu, e ali a história da humanidade mudou a partir daquela meia-noite na vida de Boaz. Quem lê a Bíblia entende o que eu estou dizendo. Atos capítulo 16, versículo 25. Perto da meia-noite, Paulo e Silas estão orando e estão cantando hinos a Deus. Mateus 25, 6 diz: mais à meia-noite, mais à meia-noite, mais à meia-noite, ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Aleluia. Se coloque em pé, por gentileza. Aleluia. Não vou poder falar sobre o pós-guerra. Porém, eu li o versículo 40 de Hebreus, capítulo 11. Faltar-me-ia tempo para falar de Gideão. Mas o versículo 40 diz: havia Deus planejado coisa superior a nosso respeito. Não está falando de Gideão, está falando da igreja. Você acha que foi coisa grande que Deus fez na vida de Gideão? Quem acha que foi coisa grande que Deus fez na vida de Gideão? A Bíblia diz que Deus planejou algo superior a meu e ao teu respeito. Porque o meu Deus não é limitado. O tempo não controla Deus. Quando alguém se levanta com o anseio de Deus, Deus chama o futuro para o presente.
Quando alguém anseia por Ele, mesmo que esteja na fonte do tremor, Ele chama o futuro para o agora. Sim, Jesus está em Samaria, chega perto de um poço, ali tem uma mulher sedenta de Deus e ela não sabia disso. E Deus, o Senhor Jesus começa a conversar com ela. E ela pergunta, mas onde que se adora? Onde é o lugar verdadeiro? E Jesus diz assim, vocês adoram o que não conhecem. A salvação vem dos judeus. A hora vem, olha o que Jesus diz. A hora vem. É futuro? Ela vem, ela não veio. Ela vem. João 4:23. A hora vem. E como Jesus termina? E agora é. Futuro para o presente. O anseio daquela mulher fez Jesus abreviar a história para saciar a alma dela, por causa da sede da alma dela. Como você tem um anseio, a hora vem para alguns, mas como você quer, agora é. Porque o meu Pai está procurando os verdadeiros adoradores, e no teu caso Ele já encontrou. Então para ti a hora não vem, já é agora. Eu quero saber se tem alguém aqui sedento dele. Eu quero saber se tem alguém aqui mesmo na fonte do tremor, mas vai tomar água da vida. Aleluia. Eu encerro. Dois apelos. Primeiro, quem sabe a tua história tem muitas características parecidas com a de Gideão. Um nada, um ninguém, um pão de cevada. Nem de trigo era. Deus encontrou Gideão malhando trigo, mas mostrou Gideão como um pão de cevada. Insignificante, irrelevante. Parece que Deus não te vê. Parece que todo mundo ao seu redor se dá bem. Parece que com você não acontece nada. Deus está te chamando nessa noite para a partir de hoje isto mudar.